Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Dinancy Silva e hoje nós vamos ter uma aula especial. Vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula. Objeto de conhecimento: fonoortografia, detalhamento, acentuação gráfica. Esse assunto é muito importante para desenvolver uma comunicação eficaz. Vamos então aprender juntos? Vamos lá! Acentuação. Vamos estudar este importante aspecto da língua portuguesa. Você sabia que é relevante para o seu aprendizado conhecer sobre a acentuação, tanto a tônica quanto a gráfica das palavras? Elas não são a mesma coisa, não estamos falando do mesmo objeto, porém estão intimamente relacionadas. E é muito importante que você entenda esses aspectos, porque para você desenvolver a sua comunicação eficaz, você pronunciar corretamente as palavras, porque isso produz clarezas, traz entendimento para a sua comunicação, desenvolve a sua comunicação. Então, vamos iniciar este assunto assistindo a 2 vídeos e eu quero que você preste muita atenção à pronúncia dessas palavras e aquelas que estão destacadas. Vamos lá? Amoreira de Vasconcelos. É um pensar flamejador, dardânico, uma explosão de rápidas ideias, que como um mar de estranhas odisseias, saem-lhe do crânio escultural titânico. Então, você assistiu a este primeiro vídeo e você prestou atenção na pronúncia das palavras. O narrador frisou algumas palavras que nós podemos destacar para você. Titânico, né? Você observou aí que existem nas palavras uma sílaba, e cada palavra da língua portuguesa possui uma sílaba tônica e uma sílaba átona, se ela tiver mais de uma sílaba, certo? E se ela tiver só uma sílaba, que nós chamamos de monossílabos, estes podem ser ou monossílabos tônicos ou monossílabos átonos. O tônico, como o próprio nome diz, é aquela sílaba em que você vai pronunciar com maior intensidade. Você vai imprimir maior intensidade, maior volume de voz naquela sílaba tônica. E na sílaba átona, mais fraca, a pronúncia é um pouco mais fraca. Vamos então para o segundo áudio. Vamos lá, o segundo vídeo. A florista. Na loja de flores, orquídeas, margaridas, cravos, rosas e camélias. Azuis, vermelhas, amarelas. Varrem para longe o tédio da tarde. É o campo que invade esse pequeno espaço com suas aquarelas. Para a florista, as flores são como beijos, são como filhas, são como fadas disfarçadas. Lindo poema falando de flores, e você também deve ter observado a entonação, o tipo de ênfase que foi dado a cada palavra. Então, em cada palavra, você observou que ela é pronunciada com determinada ênfase, com uma determinada ênfase. Vamos olhar aqui, então, neste poema da Rosiana Murray. Olha só, a florista. Na loja de flores, orquídeas, margaridas, cravos, rosas e camélias, azuis, vermelhas, amarelas, varrem para longe o tédio da tarde. Destacado então para você essa sílaba tônica da palavra orquídeas. Também destacada a sílaba tônica da palavra cravos, da palavra camélia e da palavra tédio.
Qual a importância, então, de estar destacada essas palavras? É para você observar como você deve pronunciar cada palavra. Veja, a palavra loja eu não destaquei, mas eu posso apontar para você qual dessas duas sílabas é a sílaba tônica. E ela não está acentuada. Você observou que algumas das que eu destaquei aqui estão acentuadas, com exceção da palavra cravos, que está destacada, mas não está acentuada. E a gente vai comentar e explicar por que algumas são acentuadas e algumas não são, nas sílabas tônicas. Então, veja a palavra loja. Vou circular aqui a palavra loja. E nós vamos analisar a palavra loja aqui, para você entender que se eu não souber localizar a sílaba tônica da palavra, eu posso pronunciar essa palavra de forma incorreta. Por exemplo, aqui na palavra loja, a sílaba tônica é a sílaba ló. Por que eu sei que é a sílaba ló? Porque se eu disser lojar, então a sílaba tônica se torna a última sílaba, já. Mas não é assim que eu pronuncio. Eu pronuncio loja. Então, observe que eu imprimo, eu coloco maior ênfase na sílaba inicial, na sílaba ló. Então, essa é a sílaba tônica. Ah, professora, mas não está acentuada. É porque a acentuação, ela exige regras. E nós vamos observar, nós vamos aprender aqui algumas regras de acentuação de determinadas palavras. Por exemplo, das palavras paroxítonas e das proparoxítonas. E é importantíssimo você estudar e aprender este assunto. Na palavra orquídeas, observe, está destacado esta sílaba. Esta é a sílaba tônica. Por que é a sílaba tônica? Porque é a que eu imprimo, né, mais intensidade, maior força para pronunciar. Porque se eu deslocar esta sílaba tônica, a palavra será pronunciada de forma incorreta. Eu não posso dizer, por exemplo, se eu deslocasse essa sílaba tônica para a primeira, sabe como ficaria a pronúncia dessa palavra? Vou pronunciar aqui só para você entender como fica incorreto se eu deslocar a sílaba tônica. Ficaria orquídeas. Não é assim que você pronuncia. Você pronuncia orquídeas. Veja, sílaba tônica aqui é a que você imprimiu maior intensidade. Na palavra cravos, também você identifica que esta sílaba aqui, cra, é a sílaba tônica, porque você imprime maior ênfase. Cravos. Ah, professora, e será que não é a última sílaba? Não, porque senão a palavra seria pronunciada assim, cravós. E não é assim que é pronunciada essa palavra na língua portuguesa, certo? Agora eu tenho certeza que você já está começando a entender como é que se dá essa ênfase nas sílabas, e você já sabe, você já tem condições de começar a identificar as sílabas tônicas da palavra e pronunciá-la corretamente. Vamos analisar a palavra camélias. Veja, a palavra camélias tem a sílaba tônica aqui, nesse que eu destaquei. Professora, não seria na primeira e nem na última? Não, porque vou provar. Se eu deslocar essa sílaba tônica para a frente, para a primeira sílaba, ficaria camélias. Não é assim que se pronuncia. E se eu deslocar para trás, para a última, ficaria camelias? Também não é assim que se pronuncia, certo? Então você já entendeu. Na palavra tédio, olha aí, sílaba tônica, esta é a sílaba tônica. Eu vou escrever a palavra tônica aqui, mas você já sabe que serve para todas as outras, né? Essa é a sílaba tônica. Por que té é a sílaba tônica? Porque esta é a forma correta. Aqui eu tenho maior ênfase, maior força na entonação da palavra. Eu não poderia dizer tedio, certo? Tedio, porque estaria incorreta do ponto de vista da língua culta. Muito bem, analisando então o próximo poema, vamos também destacar
Ainda desse mesmo poema, é o campo que invade esse pequeno espaço com suas aquarelas. Para a florista, as flores são como beijos, são como filhas, são como fadas disfarçadas. Em cada um desses versos, cada palavra dessa possui sílabas tônicas. E você que é falante da língua portuguesa já sabe identificar muito bem. Vamos seguir então com o nosso estudo acerca da sílaba tônica. Vamos para a nossa próxima. A diferença entre acentuação tônica e acentuação gráfica. Note, eu quero que você entenda que nós temos acentuação gráfica e acentuação tônica. Ah, professora, mas como que eu vou identificar, como que eu vou saber? Elas não são a mesma coisa? Eu não estou falando da mesma realidade? Não, não estamos falando da mesma realidade. Embora elas estejam associadas, elas estejam imbricadas, relacionadas. Veja então, a acentuação tônica, a que ela vai se referir? Olha, exceto os monossílabos átonos, ou seja, aquelas palavras que só têm uma sílaba e que são átonas, com exceção destas, dos monossílabos átonos, todas, eu disse todas, preste muita atenção a isso, todas as palavras da língua portuguesa possuem uma sílaba tônica. Agora você entendeu a importância de você localizar a sílaba tônica? Porque você precisa se comunicar de forma oral e por escrita. Então, se você sabe localizar a sílaba tônica, você vai se comunicar de maneira eficaz. A sua pronúncia estará correta do ponto de vista da norma culta. Você escreverá a palavra corretamente, porque você localiza a sílaba tônica, vai aprender as regras de acentuação das sílabas tônicas, porque nem todas são acentuadas, mas algumas serão, e nós vamos ver as regras. E aí, a sua comunicação vai fluir de maneira correta. Então, o que é que isso significa? Que, exceto os monossílabos átonos, todas as outras palavras da língua portuguesa possuem sílaba tônica, aquela que eu vou imprimir maior concentração de força, que eu vou focar, que eu vou pronunciar de forma intensa. Muito bem. Quer dizer que uma sílaba dessas palavras é pronunciada com mais intensidade, com muito mais força, foi isso que eu disse. E é isso que nós chamamos de acentuação tônica. Por que acentuação tônica? Você já sabe, porque eu vou pronunciar essa sílaba dentro da palavra com muita intensidade, com mais intensidade que as outras sílabas da palavra. Gente, isso ficou claro para você? Ficou? Muito bem. Aqui são 2 pontos que você tem que aprender na língua portuguesa, com exceção dos monossílabos tônicos, daquelas palavrinhas com uma só sílaba, mas existem monossílabos tônicos, tá? Então, com exceção dos átonos, com exceção dos monossílabos átonos, aqueles que eu pronuncio com menor intensidade, mas, abrindo parênteses, existem também monossílabos tônicos. Mas com exceção dos átonos, todas as demais palavras na língua portuguesa possuem, na sua estrutura, uma sílaba tônica. Está claro? Agora vamos ver, então, a acentuação gráfica. Agora que você entendeu a acentuação tônica, né? Você entendeu que a acentuação tônica, ela se caracteriza por ter na palavra uma sílaba que eu pronuncio com maior intensidade. Vamos então para a acentuação gráfica. Veja, nem sempre a acentuação tônica de uma palavra é acompanhada de uma acentuação gráfica. E isso é importante você entender, que nem sempre eu localizo a sílaba tônica na palavra e quer dizer que essa sílaba já vai ser acentuada. Poderá ser acentuada ou não, vai depender da regra. Nem sempre a acentuação tônica de uma palavra é acompanhada de acentuação gráfica, certo? Por quê? Porque há regras gramaticais específicas para isso. Ou seja, existem regras gramaticais que são específicas para a acentuação gráfica e a acentuação tônica, certo? Então, por exemplo, a sílaba tônica ar
da palavra árvore. Note a palavra árvore. Você tem aqui a palavra árvore. Essa sílaba tônica, ar, ela tem uma acentuação gráfica. Você está notando aqui o acento indicativo aqui, certo? Ela tem essa acentuação gráfica. Mas por que que esta sílaba é acentuada graficamente? É porque existe uma regra que diz o seguinte: todos, essa aqui é a mais fácil de todas, todas as palavras, todos os vocábulos proparoxítonos, e a palavra árvore é uma palavra proparoxítona, e na língua portuguesa todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Gente, essa é a regra mais simples e mais fácil de você entender. Você sabe que a palavra proparoxítona é aquela que tem a sua sílaba tônica na antepenúltima sílaba. Vamos conferir aqui? Olha, última, esta é a última sílaba. Esta é a penúltima e esta é a antepenúltima, certo? Repetindo, a última sílaba da palavra árvore é ré. A penúltima sílaba da palavra árvore é vó. E a antepenúltima sílaba é ar. Então, a regra é clara. Ela diz que todas as palavras, todos os vocábulos na língua portuguesa que são proparoxítonos, eles vão levar esse acento gráfico. Isso eu tenho certeza que ficou claro para você. E para confirmar, nós vamos ver mais exemplos. Vamos adiante. Eu tenho aqui, então, exemplos, certo? Exemplos para mostrar a localização da sílaba tônica. Muito bem. A posição, a localização da sílaba tônica em determinadas palavras. Veja, na palavra Paraná, está destacada esta sílaba aqui. Como é que eu chamo a palavra que tem, na língua portuguesa, como é que eu chamo a palavra que tem a sua última sílaba tônica? Eu vou chamá-la de oxítona. Oxítona, por quê? Porque nesta palavra, a última sílaba, aqui ocupa a posição última, é tônica. É a que eu pronuncio com maior intensidade. Veja, Paraná. Observe que tem mais intensidade nesta última sílaba e ela é chamada de oxítona. Gente, isso aqui está ficando claro para você? Muito bem. Na palavra caráter, eu tenho como sílaba tônica esta palavra e ela é marcada pelo acento, certo? Por que que é marcada pelo acento? Porque ela é a sílaba tônica e tem uma regra que explica que as palavras paroxítonas terminadas com R, elas são acentuadas, certo? Existem regras para definir aqui quais palavras paroxítonas são acentuadas e quais as que não são. Professora, quer dizer que existem palavras paroxítonas que não são acentuadas? Existem. Só as proparoxítonas, que não tem exceção não, todas são acentuadas, as proparoxítonas. Esse caso que nós vamos ver aqui, ó, a palavra sílaba. Note que a primeira sílaba desta palavra está destacada aqui, ó. Por que que é acentuada? Porque a regra diz que toda proparoxítona é acentuada. E a palavra sílaba tem como sílaba tônica a antepenúltima sílaba. Veja, aqui. Então, eu tenho sílaba. Professora, faça o teste para mim, para me provar que essa palavra realmente é proparoxítona. Ou seja, que ela tem como sílaba tônica a antepenúltima sílaba. Vou te provar. Veja, sílaba. Se eu deslocar essa sílaba tônica para esta sílaba aqui, lá, como é que fica a pronúncia? Fica assim, ó, silaba. Será que é assim que nós pronunciamos essa palavra? Não. Na língua portuguesa eu pronuncio sílaba. Então, você já localizou a sílaba tônica. Aqui, ó. Nesta sílaba aqui, que é a antepenúltima. Veja, última, penúltima, antepenúltima. Certo? Ah, professora, e será que eu não poderia deslocar para cá, para a última sílaba? Sabe como ficaria essa pronúncia? Ridícula. Ficaria assim, ó, silabar. Silabar.
Não é assim que se pronuncia. Eu tenho certeza que você já entendeu. Vamos adiante? Temos regras de acentuação das oxítonas. Elas não são difíceis, gente. Nada aqui é difícil. É só uma questão de você gostar e querer aprender. Vamos então para a próximo aspecto, para você entender aqui. Regra de acentuação das oxítonas. Você lembra? As oxítonas têm a sílaba tônica na última posição, na última sílaba da palavra. Então, acentua-se graficamente as palavras oxítonas terminadas em quê? Você tem que prestar atenção na terminação da palavra, certo? Na terminação da palavra. Então, a palavra oxítona que terminar em A, seguida de S ou não, terminar em E, seguida ou não de S, e terminou em O, seguida ou não de S, e ainda as palavras oxítonas terminadas em ens, se tiver mais de uma sílaba, note isso, hein? Se só tiver uma sílaba, não é acentuada, mas se tiver mais de uma sílaba, é. E ditongos abertos, ei, el, oi, com ou sem S. Muito bem, essa é a regra. Professora, o que eu faço com isso? Aprenda. Aprenda e pratique para você ter uma escrita correta, para você não cometer nenhum erro de ortografia e nem de pronúncia, né? Da sua ortoep, sua pronúncia correta. Muito bem, vamos ver exemplos? Olha aqui, eu tenho então exemplos para você. Veja, sofá, café. Ah, professora, são oxítonas? São. Terminou em A. E se eu quiser colocar no plural, só faz. Lembre-se, as oxítonas acentuadas são aquelas que terminam em A, E, O, seguidas ou não de S. Significa que elas estarão ou no singular e no plural, ou no plural, mas elas serão acentuadas. E em ens com mais de uma sílaba, nós já sabemos, e os ditongos abertos, certo? Ou fechado. Vamos lá. Olha aqui, café, terminou em E, português, tá vendo? Acentuado, sílaba tônica última. Dominó, aqui a terminação de O, poderia estar no plural, também seria acentuada. Agora, as oxítonas terminadas em mais de uma sílaba, olha, armazém. Veja, essa aqui terminou em é acentuada e é uma oxítona. Agora, tem palavras que tem mais de uma sílaba, terminou em M, terminou em E e não é acentuada, é porque não é oxítona, pode ser paroxítona, certo? Reféns, olha aqui, em ens com mais de uma sílaba. Note que essas palavras têm mais de uma sílaba. Parabéns. Olha aqui os ditongos abertos. Papéis, herói, chapéu, certo? Todas são oxítonas. Lembre, as oxítonas têm a sílaba tônica como a mais intensa, a última sílaba. E se ela terminar com A, E, O, seguidas ou não de S, ou seja, essas palavras podem estar no singular ou no plural. Se elas terminarem em ens com mais de uma sílaba, como nós vimos o exemplo aqui, armazém, reféns, parabéns, e ditongos abertos, e aí, nesse caso, passe o acento, coloque o acento. Vamos seguir então para a regra dos monossílabos tônicos. Lembrando que eu falei para você que nós temos monossílabos átonos e estes não são acentuados, mas os monossílabos tônicos são acentuados. Por quê? Porque eles possuem uma sílaba tônica. É uma palavra constituída de apenas uma sílaba, um monossílabo tônico, mas ele é acentuado. Vamos lá então. A regra diz assim, acentuam-se os monossílabos tônicos, gente, só os tônicos. Os monossílabos, aquela palavrinha com uma única sílaba, mas que eu imprimo muita ênfase na pronúncia dessa palavra. Então, acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em... Qual é a terminação? É aquela terminação das oxítonas, olha. A, E, O, seguidos ou não de S e ditongos abertos. Professora, não tem o ens com mais de uma sílaba? Não, porque são monossílabos, só tem uma sílaba, certo? Exemplo, lá, né? Lá aqui, advérbio de lugar, lá. Chá, substantivo, fé, substantivo, pé. Veja, olha a terminação, A, E, do, pó. Céu, aqui o ditongo aberto,
certo? E réu. Muito bem, acredito que você já entendeu esses exemplos, entendeu esta regra. Então, nós vamos seguir agora para a regra das paroxítonas, certo? Já vimos a regra das oxítonas, vimos dos monossílabos tônicos e agora nós vamos prosseguir aprendendo sobre a regra das paroxítonas. Tem várias regrinhas aqui e eu sugiro para você dar uma ênfase maior a essas aqui. Vamos lá, então. Nós temos, então, esta regra dos monossílabos, das paroxítonas. Ok? O que é que eu tenho aqui? Acentuam-se graficamente as palavras paroxítonas terminadas em... Olha, a primeira regra é que você vai observar a terminação da palavra. Se ela terminou em R, se ela terminou em L, se ela terminou em N, se terminou em X, se terminou em I, seguido ou não de S, e se terminou em U, seguido ou não de S. Essa é a primeira regra. Temos outras, professora? Sim, temos. Mas essas são as principais. Observe, você já sabe que as paroxítonas, isso aqui é importante, é o passo número 1. São aquelas que têm a sua sílaba tônica na antepenúltima sílaba da palavra. Exemplo, açúcar. Veja, a sílaba tônica é aqui. Leva o acento gráfico. Por quê, professora? Porque é uma paroxítona terminada em R. Veja, correto? Olha aqui na palavra inacreditável. Eu tenho a sílaba tônica aqui, a penúltima sílaba, por isso é uma paroxítona. Terminou em L, eu coloco o acento gráfico, inacreditável. A palavra tórax é uma paroxítona terminada em X. Veja aqui, ó. Certo? Então, eu acentuo graficamente esta palavra. Tórax. Então, eu não digo tórax, eu digo tórax. Sílaba tônica aqui, ó. Veja, esta é a última e esta é a penúltima. Portanto, é uma paroxítona. Na palavra lápis também. Por quê, professora? A regra diz se ela terminar em I ou I, seguido ou não de S, aqui terminou, né? Eu acentuo. Correto? Bônus terminou em U com S, ó. Acentuo, bônus. Eu não digo assim, ó, bônus, eu digo bônus, então sílaba tônica é a penúltima. Abdômen. Note aqui que a palavra abdômen tem a sílaba tônica aqui, é uma paroxítona, porque é a penúltima sílaba, tá aqui a última, me, e a penúltima, do, certo? Eu acentuo. Mas por quê, professora? Porque a regra diz que ela terminou, esta paroxítona terminou em N. Ah, professor, como é que eu faço para entender estas regras e aplicar? Essa aqui você vai ter que memorizar. Você já entendeu a explicação? Memoriza a terminação da palavra, memoriza a regra e pratica muito exercício. Vamos seguir com outras regras para entender ainda mais sobre as paroxítonas? Vamos lá. Então, as paroxítonas também são acentuadas quando, lembre, as palavras paroxítonas são acentuadas graficamente quando elas terminam. Olhe para a terminação da palavra. Elas terminam como? Elas terminam em uns, ons, PS e ditongos crescentes. Professora, eu não me lembro mais do que é um ditongo crescente. Um ditongo crescente, ele é constituído por uma semivogal, que em português as semivogais são tidas por I e U. Então, de tom crescente, você tem uma semivogal e logo em seguida você tem uma vogal. A vogal, por excelência, na língua portuguesa é a letra A, certo? Todas as outras poderão funcionar como semivogais. E as que já são definidas como semivogais são I e U. Então, o ditongo crescente, ele inicia com a semivogal, ele tá fraco, aí ele fica forte, porque ao lado dele ele tem a vogal, certo? Vamos exemplificar aqui, ó, na palavra história. A palavra história é uma palavra paroxítona, porque a penúltima sílaba aqui é to. E terminou no ditongo crescente. Note a presença da semivogal I e da vogal A. Terminou no ditongo crescente? Então aqui
eu acentuo. A palavra bíceps, por que que bíceps é acentuado? Professora, isso aqui não é uma proparoxítona? Não é não. Gente, tudo isso aqui é uma sílaba, tá? Aqui essa palavra só tem 2 sílabas. Bíceps, entendeu? As consoantes sozinhas não formam vogal não, elas não formam sílaba não, elas precisam da vogal, do auxílio da vogal. Então terminou em PS. Lembra? PS. Ah, eu tenho uma paroxítona terminada em PS. Acentuo aqui, ó. E a acentuação gráfica ajuda você a pronunciar a palavra corretamente, certo? Órgão. Por que que eu acentuo o órgão? Porque é uma paroxítona terminada em ão, certo? Paroxítona você já sabe, penúltima sílaba, mais forte, mais intensa, então acentuo. Terminou em ão, acentuo. Fórum. Por que que fórum é acentuado? Porque é uma paroxítona terminada em Olha aqui, a regra diz que se a paroxítona terminar em eu vou acentuar. Então, acento nela. A palavra órfã também, sílaba tônica, or, e terminou aqui em an, certo? Então, eu acentuo. Elétrons, veja a terminação, terminou em ons. Então, neste caso, eu acentuo. Olha aqui a sílaba tônica. Muito bem. Agora nós vamos ver a regra das proparoxítonas, que eu já mencionei no início para vocês. Vamos lá? Olha, gente, muito simples. Essa é a melhor de todas. Acentuam-se graficamente todas. Essa é ótima. Todas as proparoxítonas na língua portuguesa são acentuadas. Veja aí. Lâmpada, olha aqui. Vou mostrar para você. Última, penúltima, antepenúltima. A sílaba mais forte é essa. Vou só marcar as demais. Pássaro, mesmo raciocínio. Médico, árvore, que já analisamos para você. A palavra abóbora e crítico. Todas são acentuadas. Por quê? Porque a sílaba tônica é a antepenúltima. Então, se eu tenho última, penúltima e antepenúltima, eu tenho uma proparoxítona. Regra, todas são acentuadas. Então, finalizamos aqui a nossa aula. Espero que você tenha gostado e aprendido.